Boa noite aos amigos do Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, dia 10 de julho de 2026. Estamos no Junho Verde, mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. E mês amarelo, destinado ao diagnóstico e ao controle das hepatites virais. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E estamos no item 11, emprego da riqueza. Hoje, o Evangelho será realizado com a nossa amiga e trabalhadora aqui do centro e realizando a sua estreia como divulgadora da doutrina espírita, Carolina Quindi. E com ela, reiniciamos a participação dos jovens nessa divulgação aqui no centro. Seja bem-vinda, Carolina Quindi. Primeiramente, boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes da Casa Espírita Maria Madalena. É uma honra para mim estar aqui hoje. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Rosane e a Igar pela confiança, por acreditarem em mim, por acreditarem que eu sou capaz de realizar esse estudo. Então, muito obrigada a vocês duas, que dirigem o centro tão bem, e agradecer a todos vocês que estão aqui presentes na noite de hoje. Bom, como a doutrina nos ensina, todo o nosso trabalho se inicia com uma prece. Então, eu gostaria de pedir para que quem estiver perto de alguém que possa dar as mãos, fechar os olhos, imaginar as coisas mais positivas, os bons cuidos, para que a gente possa, nesse exato momento, pedir a toda a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, que nos oriente, que nos acolha, que receba as nossas palavras, que receba o nosso estudo, que tudo que nós lemos, aprendermos hoje, seja uma sementinha plantada no nosso coração, para que amanhã nós possamos colher esses bons frutos. Então, por isso, peço a permissão da espiritualidade para o estudo do Evangelho da noite de hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16, como a Gara muito bem disse, que é não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos trabalhar o item 11. Então, primeiramente, para a gente iniciar, acredito que seja melhor a gente ler o texto, ele é bem curtinho, para que depois a gente consiga trabalhar em cima dele. No Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 16, item 11, emprego da fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto. Vós, a quem o amor do ouro domina,
Vós que venderias vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a mamon. Depois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos e sacudi o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste desvencer o fiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não é a caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo da existência adorável, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o releve sem humilhar. Rico, dá o teu supérfluo, faz o melhor, dá o teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganados, mas vais a fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre o capital, que não te faltará jamais, e te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então, essa é a mensagem trazida hoje. Trazida, né, no Evangelho. E a gente vai trabalhar em cima disso, das ideias trazidas nesse capítulo. Esse primeiro slide que eu trouxe para vocês é justamente o título do capítulo 16, que é que não podemos servir a Deus e a mamon. Por quê? O que difere Deus e mamon? Deus é aquela energia, é o amor, a caridade, a fraternidade. Deus prega em nós a moral. Ele quer que sejamos pessoas boas, caridosas, fraternas, que respeitemos então as leis de Deus, que respeitemos os mandamentos e que, de alguma forma, consigamos atingir todos esses objetivos. E entender que a verdadeira vida ela é espiritual e não material, que é aquilo que Marcos prega. A avareza, a riqueza, os tesouros e a vida material. Então, Matias, simplificando, aquela pessoa que está ali o tempo todo, que só quer acumular, que não pensa na doação, não pensa no próximo, apenas em si mesmo. Então, é interessante a gente pensar, né, reforçando, que a verdadeira felicidade ela não é desse mundo. Então, por que adianta a gente viver uma vida material? Obviamente, gente, eu não estou aqui falando que seria muito hipocrisia da minha parte falar que o dinheiro não é bom, que ninguém deveria ter. Não é isso. A gente está falando em como usar o dinheiro, como usar as riquezas que são emprestadas para a gente nessa vida, né? E aí fica a reflexão. Gostaria que, se puderem, refletir sobre essa pergunta. O que é riqueza? Mas pensar também para além da parte material. Então, vai ficar aí para vocês suspense, depois vocês vão entender melhor a ideia dessa reflexão, dessa pergunta. Então, aqui no texto, né, como a gente leu agora, ele fala sobre servir a Deus. Ele fala sobre amar ao próximo. Amar ao próximo é servir a Deus. Fazer o bem é servir a Deus. Ser caridoso, fraterno, é servir a Deus. E como eu falei anteriormente, ter dinheiro não é ruim, porque é possível, a partir dele, realizar grandes obras de amor.
que é o que mais se prega. É exatamente o que diz. O problema, de fato, não é o dinheiro, mas sim o que você vai fazer com ele. O que você vai interpretar daquilo que você tem. De forma que não seja uma apenas matéria, porque a gente aqui, que presta atenção, que estuda o espiritismo, que segue a doutrina, que acredita, sabe que a vida, ela não é essa. A gente está aqui passando pelas nossas próprias expiações, mas que, no futuro, quando a gente desencarnar, fazer a nossa partida, lá que a gente vai fazer a nossa prestação de contas do que a gente realizou aqui na Terra. Porque aqui é o momento para a gente, de fato, passar pelas nossas próprias expiações. A gente não está ser feliz. A gente está aqui para aprender com os nossos erros passados, de forma para que consigamos, no futuro, numa próxima vida, evoluir e seguir essa evolução. Então, é muito importante a gente compreender que a vida, ela é espiritual e não material. E aqui eu trago exemplos muito recentes, né? Dessa frase que está escrita aqui, a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. Então, o Michael Jackson, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ele doou 20% da sua fortuna, depois, né, de fazer a passagem, para crianças, para ir para hospitais oncológicos, pediátricos. E durante a vida também, ele até hoje, né, faz parte de um livro de recorde de doação em vida dos artistas que mais doaram. Então, ele utilizou da fortuna emprestada por Deus para acordar da espiritualidade antes dele vir para a Terra, e ele fez grandes obras de amor. Assim como o Paulo Gustavo e o Whindersson Nunes, que doaram 3 e 1 milhão de reais destinados, né, para fazer o bem, para ajudar, para apoiar, para servir ao próximo. Porque, como a gente falou agora, servir ao próximo é servir a Deus. Amar ao próximo é servir a Deus. E eles mostram na prática. Então, é um muito recente, gente. O Whindersson Nunes, ele fez essa prática em 2023, tem 3 anos. E ele segue fazendo. O Paulo Gustavo, ele doou muito dinheiro. E, assim, informações que não são divulgadas na mídia. A gente só vê tragédia, violência, e esquece de enaltecer atitudes como essas. E aí, aqui no Evangelho, no início do capítulo 16, ele também traz essa frase: se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis tesouro no céu. Aí eu vou passar um videozinho rapidinho para vocês terem uma ideia e depois a gente discute sobre. Por favor, me diga, mestre, o que fazer para ter vida eterna? Vai, venda tudo e dê para os pobres. E terá um tesouro no paraíso. Depois, venha e me siga. Vender tudo, mestre? Tudo que eu tenho? Tudo que meu pai conseguiu? Sim, tudo. Não pode se viver 2 mestres. Deus e o dinheiro. Viram? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar para o reino de Deus. Tocante, né? E aí, eu acredito, né, depois de ler e de assistir o vídeo, que
fácil o camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é que a vaidade, o orgulho, o egoísmo, eles nos prendem. Eles nos prendem a essa vida material e nos afastam de Deus, nos afastam da verdadeira vida, que é a espiritual, o que a gente está trabalhando aqui hoje o tempo inteiro. Então, é importante que a gente saia daqui hoje com essa consciência de que é importante o dinheiro, é importante a gente comprar nossas coisas, adquirir o que nós precisamos, porque a gente precisa dele para viver. Não dá para ser hipócrita aqui e pegar. Não, gente, não queiram ter dinheiro, porque não é assim que funciona, né? Mas ter essa consciência dos limites e do que vamos fazer com esse dinheiro. Então, não ter orgulho, ser humilde, não ser egoísta e ter isso no nosso coração e na nossa mente para que nós possamos, de fato, enquanto espíritos e pessoas. E agora, eu quero propor uma dinâmica, algo diferente, para que todos vocês consigam aplicar na prática isso que a gente está conversando aqui. Então, a situação é a seguinte: está sendo distribuído um papelzinho e uma caneta, e vocês têm que imaginar a seguinte situação. Deus desconfiou uma grande fortuna, mas não necessariamente financeira. Então, se desprendam desse conceito de que fortuna é dinheiro, aquela reflexão lá do começo que a gente provocou. E escrevam nesse papelzinho duas respostas. Qual é a maior riqueza que Deus confiou em você? E como você poderia entregá-la para beneficiar alguém nesta semana? Aí eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês responderem rapidinho, para a gente dar continuidade. Querem que eu repita? Está dando para enxergar? É difícil. Qual é a maior riqueza que Deus confiou a você? E como você poderia entregar para beneficiar alguém nesta semana? Quem não quiser participar, não se sinta obrigado. É só uma ideia para a gente tentar, de alguma forma, aplicar isso que a gente trabalhou, conversou na nossa vida. Alguém está com algum problema de caneta? Repete. Pergunta número 1. Qual é a maior riqueza que Deus confiou a você? E pergunta 2. Como você poderia entregar para beneficiar alguém nesta semana? Respira. Sem pressa. Deixa a inspiração vir. Aí não precisa se identificar, tá? De novo. Qual é a maior riqueza que Deus confiou a você? E como você poderia entregá-la para beneficiar alguém nesta semana? Desafiar. Mais um minutinho, vocês acham que conseguem terminar?
Podemos? Aí, gente, só para adiantar o que eu vou fazer. Eu vou sortear 3 papéis. A gente vai ler e vai tentar entender o que essa pessoa propõe. Mas não precisa fechar. A não ser que você queira. Aí fica a critério. O intuito aqui é, de fato, a gente pôr em prática. Mas, sem causar nenhum desconforto. Sem problema, leva o papel para casa, reflete. Sem pressão. A ideia aqui é ser leve. Embaralhando aqui os papéis. Deixa até que hora sortear. 3. Obrigada pela participação. Vamos lá, vamos às respostas. Pergunta número 1. Qual é a maior riqueza que Deus confiou a você? Essa pessoa respondeu o dom de superar as maiores adversidades, como, por exemplo, a depressão. Olha que riqueza, gente. Vocês estão vendo como ela não pode ser limitada só ao dinheiro? Essa pessoa aqui está falando da força, da resiliência. E essa riqueza, porque ela faz o quê? Evoluir. Esse é o nosso objetivo. A outra pessoa falou cuidar da minha mãe. Olha que pensa. Que coisa linda. É isso aí, é o amor. É o amor infinito. É aquele que a gente não tem nem como dimensionar, o amor de mãe, né? E a vida. Tem bem mais precioso que a vida, gente. A vida é aquilo que a gente mais tem que preservar. É uma é com ela que a gente vai tomar as nossas decisões, realizar nossas atitudes. Então, a vida precisa ser valorizada. A de cada um aqui em casa, a de todos nós. E a segunda pergunta, como você poderia entregar o planejamento desta semana? Como você poderia entregar a sua riqueza? Aplicar a sua riqueza. Tornando o dia das pessoas, pelo menos, um pouco melhor. A arte da compreensão, né, gente? Às vezes as pessoas só precisam que a gente escute. Dê um abraço, fique em silêncio. E é isso, é sobre ajudar o próximo. Ajudar o próximo é servir a Deus. É realizar uma grande obra de amor. A outra pessoa respondeu. Tiara. Interação. Ela botou primeiro cuidar da minha mãe. Interação. Padecimento. Não sei. Não sei. Tudo bem. Tiara tá. Mas está tudo bem, gente. O importante é a intenção. E aí, a terceira pessoa botou auxiliar os que precisam de apoio e tempo de dedicação. E essa pessoa que escreveu vida. Olha que lindo, gente. Então, vocês estão vendo como a gente pode aplicar um item que está escrito aqui no Evangelho, uma palavra de amor instruída pelos Espíritos, pelas pessoas que um dia estiveram aqui com a gente. E elas, de fato, estão emanando amor, alegria, paz e um verdadeiro conhecimento sobre a vida. Que, repetindo, não quero ser repetitiva, mas é inevitável. A verdadeira vida não é material, ela é espiritual. Acho que dá até um coro. Vamos tentar. A verdadeira vida não é material,
ela é espiritual. Continua, foi pensar. 3, 2, 1. A verdadeira vida não é material. Ela é espiritual. Ficou bonito. Não? Ficou legal. Então, gente, a gente está chegando ao fim. Mas a verdadeira ideia aqui, quando a Yara propôs, né, o item, é que de fato a gente consiga compreender que é possível utilizar os bens materiais que nos são emprestados para essa jornada dura que é a Terra, para a gente reparar os nossos erros, as nossas questões, as nossas pendências. Então, é possível utilizar os recursos materiais para evoluir. Então, tipo, o Michael Jackson, o Paulo Gustavo, o Whindersson Nunes, Ayrton Senna, várias outras celebridades, várias outras empresários, eles são exemplos próprios vivos de que é possível, sim, a gente utilizar do bem material para realizar grandes obras de amor, que é servir a Deus, que é amar ao próximo, ajudar, acolher. E a ideia é essa. E agora, pode passar com essa slide, tem essa frase presente no capítulo de São Lucas, né? Que ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São conceitos diferentes, ideias, propostas diferentes. E é interessante a gente focar no Deus que nós acreditamos, no que a doutrina propõe. Então, agora, a gente está partindo para o encerramento. Cada um de vocês vai receber 2 coisinhas. Só um minuto que aqui os bastidores. Vou esperar elas distribuírem também para a gente poder falar, ficar mais bonito. Mas é isso, gente. Mas alguém tem alguma contribuição, alguma questão, algo que queira falar? Eu vou dar um exemplo dessa questão da riqueza. Eu faço parte de um projeto voluntário chamado Amigos para Sempre. Porque a gente entende nessa ONG, que é o Sonhar Acordado, que ser amigo é a mais verdadeira forma de amar. E nesse projeto, a gente leva as crianças para passear um dia. São crianças carentes, que estão em situação de comunidade ou de muita vulnerabilidade. E a gente leva um dia essas crianças no mês para passear. Gente, a riqueza delas é tempo. E a nossa riqueza é poder doar para elas. Esse amor, esse carinho, isso que tem na gente, esse sentimento de querer acolher, de abraçar, de amar. Então, é um relato pessoal. E é uma ONG muito interessante, ela tem vários projetos também. É, de fato, a verdadeira forma de amar, que é ser amigo. Então, é lindo ver como as crianças conseguem se desenvolver, falar sobre amor, falar sobre carinho, pensar no outro. É muito interessante. Então, é um exemplo também de que a riqueza não só está relacionada ao dinheiro. Vocês receberam, graças a essas minhas ajudantes queridas, minhas auxiliares, uma rosa branca e uma moeda de chocolate. Vamos ver? A rosa branca, ela representa Deus. É a paz, o amor, a caridade, a fraternidade. Tudo aquilo que a gente pensa em Deus e associa. Então, a rosa branca é Deus, é o amor. Tenham isso em mente. E a moeda, ela é a riqueza. É o bem material. É um bem material comestível, mas é um bem material. E é importante a gente sair daqui pensando assim, quando olharmos para a flor e para a moeda,
não é sobre o que eu possuo, mas sobre o que eu vou fazer com o que Deus me prestou. E é isso, gente. Espero de alguma forma ter alcançado, realizado, né, o proposto pela Rosane e pela Igara. Espero que quando vocês olharem para a flor e comerem o chocolate, que vocês consigam pensar nisso, ter esse sentimento de, cara, tá tudo bem eu ter dinheiro, eu querer gastar, eu querer fazer alguma coisa, mas ressignificar também. Não só ter para mim, mas por que não doar ao outro? Então, acho que a grande questão que fica é essa. Muito obrigada. E como na espiritualidade, a gente começa com uma prece, vamos terminar com uma prece. Então, se puderem mais uma vez dar as mãos, emanar os bons fluidos, energia, fechar os olhos. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, tanto as pessoas, quanto os espíritos amigos, quanto os benfeitores, quanto os meus guias espirituais que me ajudaram a conduzir essa apresentação. Agradecer a Deus, agradecer a todos por essa oportunidade. Então, diante do que semeamos hoje no nosso coração, pedimos autorização para o encerramento do estudo do Evangelho de hoje. Obrigada, gente. Vai chorar? Não, vai chorar. Parabéns, Carolina Quinte, que nós possamos ter sempre como uma expositora de divulgação aqui na casa. Será uma próxima vez, que eu me prepare. Muito grata, muito obrigada. Lembrando aos amigos do centro que amanhã teremos o nosso bazar beneficente, que funcionará das 8 horas ao meio-dia. Não deixem de vir. Na segunda-feira, dia 13, continuaremos com os estudos dos livros dos Espíritos e dos Médiuns, começando também às 18 horas. Na quarta-feira, dia 15, teremos o estudo do livro Angélico, começando às 18 horas. Informamos que neste dia não haverá o estudo da obsessão e desobsessão. Na sexta-feira, dia 17, teremos a sessão pública, começando às 19h30, com a conversa fraterna. Depois, o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, as preces, os passos, a água magnetizada e a prece final. Lembrando que a evangelização infantil acontece sempre às sextas-feiras, durante o horário da sessão pública, às 19h30. Tragam suas crianças e assistam à sessão. E agora, iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite e que Deus nos abençoe.